Você quer criar um surpreendente plot twist para enlouquecer o seu leitor e fazer a sua história marcar lembrança dele e ter seu livro lembrado para sempre? Planejar um plot twist não é tão simples como parece, mas fica aqui comigo que vou te contar tudo sobre esse recurso narrativo que faz com que muitas histórias se tornem inesquecíveis. Vamos lá! E aí, Teller, Mauro Plachino aqui, tudo bem? Quantas histórias te marcaram por ter aquele acontecimento que fez com que tudo que tu soubesse até aquele momento mudasse de panorama e agora praticamente há novos desafios ou constatações a serem feitas para a história continuar? Essas são as histórias que tiveram um plot twist bem pensado e bem desenvolvido. O plot twist é aquela virada de enredo na história que é usada para trazer novos elementos ou surpreender o leitor, mostrando que a história que ele viu até ali não é o que ele achava que era, ou que ela continuará com elementos diferentes. Essa reviravolta no enredo existe desde que as histórias existem. Podemos analisá-la desde o teatro grego através dos estudos de Aristóteles em seu livro A Poética. Desde lá, Aristóteles notou o uso de reviravoltas na trama e as chamou de peripécia. Mas esse termo não representava o nosso plot twist atual, mas toda a virada de enredo que acontecia durante a história. A questão é que todo plot twist é uma peripécia, mas nem toda peripécia é um plot twist. Um dos tipos de peripécia muito usado no teatro grego era o Deus ex machina. Naquelas histórias, o Deus surgia do nada para ajudar no andamento da história, mostrando que a divindade estava presente, mesmo quando aparentava não estar. Ou seja, apenas no momento certo o Deus surgia para ajudar. O termo Deus ex machina surgiu lá mesmo na Grécia, pois o ator que representava a Deus surgia no palco pendurado em um guindaste, ou seja, a máquina. Se você não sabia a origem do termo, já fica aí a curiosidade. Antes de continuarmos sobre o plot twist, já aproveita e curte aqui o vídeo e se inscreve aqui no canal para receber dicas de escrita toda semana. Afinal, não é só de curiosidades como essa que a escrita é feita. Mas eu falei que todo plot twist é uma peripécia, mas nem toda peripécia é um plot twist. Sabe por que isso? O plot twist tem duas características essenciais que devem estar presentes para ele ser considerado um bom e incontestável plot twist. Primeiro, ele deve ser imprevisível. Ou seja, mesmo que já estejamos preparados para que o autor tente nos enganar e leve a história para outra direção, o bom plot twist não pode deixar dúvidas de que ele irá acontecer. Ok, essa primeira característica parece normal, certo? Afinal, obviamente o leitor não pode prever, senão não seria surpreendido nunca. O problema é que junto a ela deve vir uma outra característica. O plot twist deve ser inevitável. Quando digo inevitável, não é que esse seja o único caminho a ser tomado, mas que quando ele aconteça, o leitor fale aquele "Ah, é óbvio, como eu não notei". Ou seja, quando o leitor não prevê a reviravolta e nem nota que apenas isso podia ser a verdade, então você terá um bom plot twist. Para mim, o grande exemplo de plot twist é o Sexto Sentido. Quando Cole percebe que o médico está morto, aí você relembra rapidamente de todas as pistas durante a história que embasaram o plot twist e se culpa por não ter percebido antes que era inevitável que ele realmente estivesse morto. Ou seja, o plot twist perfeito. Você lembra de algum livro ou filme com um plot twist que te marcou profundamente? Me conta aqui nos comentários. E caso não seja inscrito, se inscreva no canal para conversarmos sobre escrita toda semana. E por falar em marcar profundamente, o plot twist, quando bem feito, causa uma mudança de percepção total no leitor ou espectador da história. Inclusive, há muitos casos de pessoas que releem ou reveem a história só para ver se o plot twist fez sentido. E quando fazem isso, notam que o plot twist teve base e acabam gostando ainda mais daquela história, pois ela conseguiu dar mais de uma experiência para um mesmo leitor. Essa possibilidade de causar mais de uma sensação ao ler a história duas vezes se chama replayability, que não tem uma tradução clara para o português, mas a ideia é essa, a habilidade de oferecer mais de uma experiência ao se rever a história.
Com tudo isso, você já deve estar querendo colocar um plot twist na sua história, né? Mas então, como usá-lo? Ao pensar o plot twist, não tente criar uma cena super elaborada com diversas coisas acontecendo. A ação do plot twist deve ser concentrada em um ato pequeno e criar um impacto e uma tensão que não surpreenda o leitor pelo ato em si, mas por tudo que ele muda na história, tanto para trás quanto pelo que o leitor imaginava da história para a frente. Para criar essa tensão da melhor forma, normalmente se coloca o plot twist em algum ponto de virada da história. Normalmente, ele acontece no clímax da história, ou seja, no terceiro ponto de virada. Mas pode acontecer no ponto de virada do segundo ato, sem problemas. Caso você não lembre de todos os atos e dos pontos de virada, sugiro que acesse o vídeo sobre estruturas de histórias aqui do canal. Lá você pode ver tudo sobre a estrutura de 3 atos e os pontos de virada. Você pode acessá-lo no card aqui em cima. Depois de vermos a origem, características e uso, chegou a vez de ver os tipos de plot twist. No macro, existem 3 grandes tipos: a identidade de personagem, a relação entre personagens e de trama. A identidade de personagem é bem como o nome diz. Você passa a história pensando que a personagem é uma pessoa, mas na verdade é outra. Já a relação entre personagens é como o que acontece em Star Wars, quando Darth Vader conta que é pai de Luke, ou mesmo em Sexto Sentido, quando se descobre que o médico está morto. Afinal, nesse segundo, também há a mudança de relação deles. No plot twist de trama, o que muda é um fator externo aos personagens, que mexe com a direção da trama, seja surgindo um novo desafio ou percebendo que o caminho que a trama estava indo é o errado e agora algo precisa ser reajustado. Dentro desses 3 tipos de plot twist, podemos citar diversas opções para você usar na sua história. Algumas delas são o falso aliado. Aqui você pode criar um personagem camaleão, aquele que parece um amigo, mas no final se revela e muda de lado. Ele trai o protagonista e pode se revelar o grande antagonista ou aliado do antagonista, sendo um dos vários obstáculos na jornada. E que tal transformar um elemento central da história em uma grande pista falsa? Você lembra de alguma história de detetive ou suspense que os protagonistas seguiam em um caminho e depois descobriam que foram guiados na direção errada por uma pista falsa que tiveram durante a história? Nesse plot twist de trama, agora tudo será retrabalhado com base na nova pista que é encontrada. Além desse, temos o falso grande problema. Aqui não é uma pista que leva a uma solução errada, mas o problema que está sendo solucionado, na verdade, era apenas uma parte de um plano maior do antagonista, ou seja, era um falso grande problema. Saindo do plot twist de trama, temos um exemplo de identidade de personagem. Aqui é a chegada de um novo personagem que o leitor não esperava e que altera o rumo da história. Aqui pode surgir um novo antagonista, uma personagem que você achava que estava morta, na verdade não está, ou existe um antagonista além daquele com os quais seus personagens já estão lutando. As possibilidades são imensas. Outro tipo de identidade de personagem é a anagnórise. Aqui, a personagem descobre informações até então desconhecidas sobre a sua própria identidade. Quando penso nessa, não tem como não citar Clube da Luta, onde o narrador descobre que Tyler é seu alter ego e não outra pessoa como ele imaginava até então. Para fazer um bom plot twist, o segredo não é apenas pensar na reviravolta em si, mas deixar pistas durante a história que indiquem, mas sem exibir explicitamente, que isso irá acontecer. O nome dessas pistas é foreshadowing. Essa técnica serve para colocar elementos durante a história que não parecem relevantes no momento específico, mas que depois ajudam a embasar e explicar um plot twist. É bem legal deixar pistas durante a história, só cuidado para não colocar algo que eleve ou antecipe uma tensão e depois acabar não resolvendo a pista em questão. Isso pode frustrar bastante o leitor e ele lembrará que você fez isso com ele. Eu mesmo, até hoje, lembro de coisas em O Homem de Giz que gostaria de saber por que estão na história se não tiveram uma explicação ou participação em nenhuma trama relevante. E aí, curtiu as dicas para construir um bom plot twist? Lembre de criar algo impactante, mas que tenha uma tensão única, que não se desenrole por páginas e páginas.
E lembre que esse acontecimento irá gerar uma reação em cadeia de consequências para o futuro da história. Se seu plot twist não prender o leitor para saber como a história continua, então recrie seu plot twist. Sua reviravolta deve acrescentar algo à história e não apenas chocar o leitor com uma informação ou tensão. Se tiver qualquer dúvida sobre esse tema, deixe um comentário aqui embaixo. E lembre-se de curtir o vídeo e se inscrever no canal para receber dicas de escrita toda semana. Uma ótima escrita de reviravolta para ti e até o próximo vídeo. Até mais!